Oi, gente, professora Beth aqui de novo. Hoje a gente vai dar atenção para um tema inicial de história, que a gente aprende sempre bem no comecinho. Então, o tema de hoje é o que é história? Então, assim, é muito comum nós, como professores de história, nos depararmos com questões, por exemplo, caramba, professora, essa matéria foi muito legal, olha, eu adorei ela, teve guerra, teve sangue. Detalhe que os alunos adoram quando, assim, a matéria vem pingando sangue, né? Mas até que enfim, vírgula. Tem guerra, tem morte, teve intriga, nossa, eu adorei essa matéria. Mas o que toda essa matéria vai servir para mim? O que isso tem a ver comigo? Se isso já aconteceu faz mais de 100 anos, nem minha avó existia naquela época. Por que eu tenho que estudar isso? Para que isso vai me ajudar? Isso não vai me ajudar em nada na minha vida. Para que eu tenho que estudar história? É muito comum a gente ouvir isso, nós como professores. Então é agora que a gente vai começar a pensar para que serve história, certo? Pense em você, no seu eu. Não vamos por muito tempo atrás, mas de 5 anos atrás. Você era exatamente igual ao que é hoje? Você, por acaso, você era diferente, certo? Você tinha alguma coisa diferente. Seja o seu modo de pensar, você deve ter mudado alguma coisa no seu modo de pensar. Algo que você fazia antes e não faz mais, seja por N motivos, N razões do que aconteceram. Alguma coisa que você não gosta mais, certo? E aí, às vezes, você pode até pensar, caramba, nossa, como eu era bobo há 5 anos atrás, né? Nossa, eu tinha umas atitudes muito idiotas em certos aspectos, né? Só que detalhe, daqui uns 5 anos lá pra frente, quando você olhar para esse exato momento, você vai se olhar e é bem capaz, provavelmente, você vai se olhar e vai pensar do mesmo modo em relação a alguns aspectos. Vai falar, nossa, eu agia de modo muito idiota naquela época. Nossa, em certo aspecto, nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu era muito bobo. Isso futuramente. Então, isso serve para dizer o quê? Certo? Serve para dizer que nós estamos sempre nos transformando. A gente sempre transforma a nossa forma de pensar, nosso modo de agir, baseado em algumas coisas que a gente já fez. Seja por alguma coisa que aconteceu na sua vida e te fez abrir os olhos. Você vai estar sempre em transformação, ok? Então é aí que a gente responde essa pergunta. Para que serve estudar história? Estudar história serve pra gente. O que a gente faz com história? A gente estuda o passado humano. Atenção, a gente não vai estudar o passado de um cachorro. Pra quê? Não. A gente não vai estudar o passado de uma montanha. A gente vai estudar o passado humano, certo? O passado humano pra gente entender, certo? O seu presente, o momento atual, o que está acontecendo atualmente na sua vida e ao seu redor, tá? O seu mundo, o mundo que você vive e tudo que permeia esse mundo, tá? Serve pra gente entender o que você vive agora. E provavelmente, inclusive sim, né? Para você organizar melhor as suas ideias, para pensar como você pode agir futuramente, baseado nessas suas ações passadas e presentes, ok? Então, o que é história? É o estudo do passado humano, tá? Para você entender o seu presente e poder tentar direcionar alguma coisa para o seu futuro, certo? Existem várias definições de história quando vocês forem procurar, mas basicamente é isso, tá? Então agora vamos pensar um pouquinho em você, tá? Vamos pensar. Por que você fala essa língua? Por que você está falando português? Certo? Por que você se veste desse modo? Tá? Por que você nasceu
nesse exato país, ou nesse bairro, ou... Por quê? São perguntas que a gente vai responder. E para elas a gente precisa da história, certo? Só que, infelizmente, os livros didáticos que a gente costuma estudar, eles nos trazem sempre a história dos ricos e poderosos, sempre a história dos governantes. Nunca, raramente, a gente estuda o ponto de vista ou a história dos governados, da população em geral. A gente sempre fica vendo a história de quem está no poder. E isso é uma coisa que pode ser que demore um tempo, a gente já está em meados de mudanças. Vocês às vezes podem reparar que quando a gente estuda, a gente já pega e fala de algumas pessoas mais ligadas à nossa realidade, não à realidade de pessoas acima da gente, né? Ricos e poderosos. Felizmente é uma realidade que a nova geração de historiadores já vem mudando, ainda que demore um pouco mais, tá? Enfim, é um saco? É um saco, tá? Mas é necessário. Vocês vão entender que às vezes é necessário. Se a gente quer entender o nosso momento atual, inclusive nossa política atual, o porquê a gente não é um ser humano que vive sozinho, a gente é um ser humano social. Então a gente precisa entender a nossa sociedade e o mundo que o envolve, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente estuda a abolição da escravatura, certo? Então a gente sabe muita coisa sobre a princesa Isabel, mas raramente a gente consegue saber sobre algum escravo negro que teve aquele momento de resistência ou que lutou contra a sua liberdade. É muito mais fácil a gente achar alguma coisa sobre a princesa Isabel do que sobre os escravos em si, certo? Portanto, a história serve para a gente entender melhor de onde viemos, tá? De onde a nossa família veio e por que a gente está nessa situação e refletir para onde iremos, tá? Bom, por exemplo, por que o Brasil ele é um país cheio de problemas, com várias diferenças sociais e outros N problemas? Por quê? É estudando a história que a gente vai perceber o quanto e o tudo que foi feito de errado no Brasil, tudo que foi feito de injusto no Brasil e também no mundo, certo? Que acabou levando a gente para essa situação atual. E aí a gente pode pensar de uma maneira de fazer diferente, analisar aquele passado, aquilo não deu certo no passado. A gente pode analisar de uma maneira para pensar e fazer diferente e tentar transformar as coisas para melhor, certo? Um exemplo bem esdrúxulo, a questão da pandemia que a gente está vivendo, certo? A gente tem exemplos de pandemias? Sim, temos. Temos inclusive pandemias muito parecidas com essa. A própria gripe espanhola, que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, certo? Se a gente for analisar, muitos fatos são exatamente iguais. A gente teve fechamento de comércio, a gente teve lockdown, certo? As pessoas tiveram que ficar restritas, as escolas foram fechadas, comércios foram fechados, a gente tinha que usar a máscara, a gente não, né? O pessoal daquele período. A economia foi afetada, certo? Adiantaria a gente analisar o que aconteceu lá na gripe espanhola para a gente poder usar hoje em dia de uma forma melhor, certo? Só que muitas pessoas, na situação que a gente está vivendo hoje, esquecem desse fato. Mas sim, foi um fator muito parecido com o que a gente teve, mexeu na economia, mexeu na vida das pessoas, no social das pessoas, no psíquico das pessoas, certo? E só que infelizmente ninguém leva muito história a sério hoje em dia. Mas serviria para a gente ter uma direção, o que poderia ser feito ou não, tá? Um exemplo. Então, história é isso, a gente analisa o passado, certo? Para entender o que a gente está vivendo agora, não só a sua história, tá? A história, ela não é
Ela é sim a história da sociedade, mas ela é também a sua própria história. É como eu disse, vamos analisar por que você está aqui, por que eu estou aqui nesse exato momento no Brasil. Eu vou analisar minha história. Eu estou aqui no Brasil por quê? Porque o meu pai veio de Portugal, isso no meu caso, tá? Para o Brasil. Porque a minha avó materna saiu da Romênia quando Hitler invadiu Romênia e veio para o Brasil. Então, existe uma história individual. Existe uma história enquanto sociedade. E todas são importantes para a gente entender o momento atual. Beleza? Agora eu vou falar com vocês uma questão que às vezes vocês esquecem. Vocês costumam fazer um pouco de confusão. Então vamos lá. A gente vai fazer uma... Eu vou ensinar brevemente, tentar ensinar, porque por vídeo é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Contagem de séculos e anos, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é assim, a gente, enquanto sociedade que foi colônia de um país europeu, ocidental, então a gente tem a utilização do calendário cristão, tá? Para os anos e séculos, tá? Assim a gente vai ter os termos AC, que significam antes de Cristo, tá? E DC, que significa depois de Cristo, certo? Para o calendário cristão, o nascimento do Jesus Cristo ele é considerado o marco zero, o marco inicial do nosso calendário, o ano 1. Reparem que o nosso calendário não começa no 0, ele começa no 1. Então, o nascimento de Cristo é o ano 1 do calendário cristão, tá? Assim, a gente pode dizer que estamos no ano de 2021, ou seja, 2021 anos depois do nascimento de Cristo, 2021 DC, tá? Após o nascimento de Cristo. Vale a gente ressaltar em que anos, isso é uma regra, nos anos anteriores ao nascimento de Cristo, o uso da sigla AC é obrigatório. Então, se você está falando de 500 anos antes de Cristo, você vai escrever, porque é obrigatório colocar o AC, porque ninguém é obrigado a saber se você está falando de 500 anos antes ou depois de Cristo. Então, você vai colocar, quando for falar, olha, aconteceu em 500 anos antes de Cristo, você vai colocar 500 AC, ok? Sim, é obrigatório. Agora, se você for se referir a uma data posterior ao nascimento de Cristo, o termo DC pode usar ou não, tá? Então você pode colocar, por exemplo, 1500 DC ou só 1500, tá? Aí não tem problema. Porém, o AC, quando for se falar antes de Cristo, é obrigatório colocar, tá? Lembrando que o calendário ocidental cristão não é o único calendário existente no mundo, tá? Não é... A gente utiliza por convenção, sim. Porém, por exemplo, a gente tem o calendário judaico. Enquanto nós estamos no ano de 2021, os judeus estão no ano de 5.782. Por quê? Porque a contagem deles é diferente da nossa, tá? Foi feita em cima de estudos de sábios, enfim, do povo deles, né? De que seria uma data estipulada da criação do mundo, tá? Então a data deles é diferente da nossa, o ano é diferente, tá? É o calendário judaico. Do mesmo modo que a gente tem, por exemplo, o calendário islâmico, certo? Que ele vai ter início com a Hégira, que é a fuga de Maomé para Medina, certo? Então, enquanto a gente está no ano de 2021, eles estão no ano de 1442, tá? São datas estipuladas diferentes. Não significa que o nosso calendário cristão é uma verdade única, beleza? Existem outros, além desse, existem outros calendários, tá? Então vamos falar um pouquinho das regras para a contagem de séculos e anos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças e eu creio que vocês vão entender bem. Primeiro fato, tá?
e vocês reclamam pra caramba disso, porque geralmente vocês não decoram mais isso, mas é facinho. Os historiadores em geral não usam os algarismos arábicos, tá? A gente usa os algarismos romanos para indicar séculos, tá? Então a gente coloca aqui, são aqueles que vocês acham chatinho mesmo. Século 1 é aquele pauzinho, século 2, 2 pauzinhos, certo? Século 3, 3 pauzinhos, certo? E assim por diante. Algarismos romanos, ok? Agora a gente vai para as regras. Se a data que a gente estiver analisando for terminada em 2 zeros, tá? O século, então, vai corresponder aos primeiros algarismos que estiverem ao lado esquerdo do número, ok? Quando isso for terminado em 2 zeros. O que vocês vão fazer? Por exemplo, ano 300 antes de Cristo. Cortam-se os 2 zeros. 300, a gente vai lá e cortam os 2 zeros, certo? O que sobrou? O 3. Portanto, século 3 antes de Cristo. Ou então, ano 1700 depois de Cristo. A gente vai lá e corta os 2 zeros, certo? O que nos resta? O 17. Portanto, século 17, certo? E assim por diante. Quando tiver 2 zeros, corta-se os 2 zeros e o século será simplesmente os números que estão à esquerda. Beleza? Isso é facinho. Agora, como que a gente faz com o restante? Tá? Quando o número não termina em 2 zeros, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar a unidade e a dezena, certo? E somar 1 ao restante do número, tá? Então, por exemplo, ano de 1450, a gente vai eliminar a unidade, que seria o 0, certo? E a dezena, que seria o 5, certo? Então, retira-se o 50 ali de trás. 1450, retirou-se a unidade e a dezena, sobrou o 14, tá? Sobrou o 14, vamos somar 1 ao 14. Nossa, tá parecendo mineiro agora. Vamos somar 1 ao 14. Vai dar 15. Portanto, 1450 pertence ao século 15, ok? A mesma coisa se for o ano de 1736. Ou vamos pegar só o 736, melhor. 736, para vocês entenderem. Retira-se, elimina-se, unidade de dezena. Retira-se, então, o 6 e o 3, que seria o 30, né? O 36. Sobrou o 7. Vamos somar 1 ao 7? Vai dar 8. Então, seria o século 8, certo? É uma regra básica, tá? Isso vai ocorrer, tá? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, porque a datação, ela começa no nosso calendário cristão com o século 1, tá? Então, eu quero que vocês entendam que um século, ele se inicia, por exemplo, vamos pegar o século XV, certo? Quando se inicia o século XV? O século XV, ele vai se iniciar em 1401. E quando ele termina em 1500, certo? Pela regra, 1401, certo? Porque a gente vai fazer a soma, elimina-se unidade de dezena, somou-se, virou 15. Até 1500, que é aquela regra de 2 zeros, retirou os 2 zeros, é o 15, tá? Por que não entrou, por que não é 1400? Porque se a gente usar a regra de corte, 1400 pertence ao século anterior, século 14, certo? Ele é o fim do século 14, ele é o último ano do século 14. 1401 inicia-se um novo ano, século 15, certo? Espero que tenha dado para entender. Portanto, se a gente for fazer a conta, que ano que a gente está? Está em 2021. Vamos eliminar unidade de dezena. Retira-se o 1 e retira-se o 2. Sobrou o 20. Soma 1
A gente está no século 21, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. É uma regrinha básica, é uma breve aula sobre o que é história, tá? Para ajudar vocês um pouco na compreensão da nova matéria e não ficarem perdidos. E a gente fica por aqui e eu espero que vocês tenham entendido tudo. Dúvidas vocês podem escrever aí embaixo, podem me procurar, alunos, tem meu WhatsApp, é só me digitar que eu respondo. E a gente vai se vendo, beleza? Então, até a próxima, galera!